Árvores rubro-negras são árvores binárias balanceadas usadas para garantir que operações como busca, inserção e remoção sejam eficientes, sempre mantendo o tempo de execução no pior caso de O log de n. São amplamente utilizadas em estruturas como TreeMap e TreeSet no Java e em implementações de dicionários em Python, garantindo a alta performance em aplicações reais. Características principais: uma árvore rubro-negra tem as seguintes regras fundamentais para garantir o balanceamento. Cada nó é vermelho ou preto. A raiz sempre é preta. Todos os nós folha, nulo, são pretos. Um nó vermelho não pode ter um filho vermelho, propriedade de não adjacência de vermelho. Todo o caminho de um nó até suas folhas contém o mesmo número de nós pretos, propriedades do caminho negro. Essas regras garantem que a altura das árvores permaneça aproximadamente balanceada, possibilitando operações eficientes. A classe nó. Cada nó tem um valor, uma cor e ponteiros para pais e filhos. A cor padrão de um nó é vermelho e filhos são inicialmente nulos. Classe árvore rubro-negra. A estrutura principal define a raiz de um nó especial, chamado nulo, representando os nós vazios. Método de inserção. A inserção segue as regras de árvores binárias de busca, mas após isso, a função arrumar inserção ajusta a árvore para manter as propriedades rubro-negras. Rotação esquerda e direita. As rotações são fundamentais para rebalancear as árvores quando as propriedades são violadas. Por exemplo, se um nó vermelho tem um filho vermelho, rotacionamos para resolver o problema. Percurso de ordem. Este método percorre e imprime os valores e as cores dos nós, permitindo visualizar a estrutura da árvore. Bom, eu vou estar explicando esse código de exemplo aqui que a gente trouxe. Eu acabei utilizando o JavaScript por ser mais fácil, para a gente estar fazendo tanto a execução quanto a criação, né? Bem mais rápido, para a gente estar realizando os testes aqui. Basicamente, a classe nó, ela define o valor, a cor, que pode ser vermelha ou preta, e os elementos que estão à esquerda ou à direita, e também quem é o seu elemento pai. Agora, vindo aqui para a classe rubro-negra, no construtor, criamos um nó especial chamado nulo, que é usado para indicar as folhas da árvore e, inicialmente, a árvore começa sem elementos, com a raiz apontando para o nó nulo. Agora, indo aqui para a função de inserir, ela é responsável por adicionar novos valores à árvore. Primeiro, a gente cria um nó com o valor que queremos adicionar. Em seguida, a gente usa o while para procurar um local correto para esse nó, comparando o valor do novo nó com os valores dos nós existentes. Então, quando a gente encontra um lugar certo, o nó ele é inserido como filho esquerdo ou direito do seu nó pai. Então, é importante a gente ressaltar que o novo nó sempre começa com a cor vermelha. Após a inserção, chamamos a função que é respectiva por arrumar essa inserção para que ela faça o balanceamento da nossa árvore. E basicamente essa função ela é responsável por corrigir a árvore caso algum nó viole as regras de balanceamento. Ela entra em um while enquanto o pai do nó, se for, ele é inserido, né, se for vermelho, e se o tio do nó também for vermelho. A gente faz a troca das cores, e caso contrário, se o tio for preto, realizamos as rotações para restaurar o balanceamento. E o que é feito utilizando as funções rotação à esquerda ou rotação à direita. Então, essas funções, elas basicamente são responsáveis por fazer a rotação da árvore, né, fazer esse balanceamento. Então, a rotação esquerda move um nó para a esquerda e a rotação à direita move um nó para a direita. Essas operações, né, mudam a estrutura da árvore de forma a preservar a ordem dos elementos, mas ao mesmo tempo também corrigem as propriedades de balanceamento e cor. Então, essas rotações são chamadas sempre que a árvore precisa ajustar após uma inserção. Então, sempre que a gente realiza uma inserção, a rotação à esquerda ou a rotação à direita ela é chamada, né, através dessas funções aqui em cima. Ou seja, a nossa função de arrumar a inserção ela é responsável por
corrigir se a gente tem dois nós vermelhos adjacentes um do outro, ou seja, se tanto o filho quanto o pai eles são vermelhos, a gente chama essa rotação ou à esquerda ou à direita para a gente rotacionar esses elementos para garantir a integridade de nossa árvore, ou seja, sempre um nó vermelho ele é adjacente a um nó preto, né? Lembrando que sempre a raiz começa com preto. E aqui no final a gente só imprimiu os valores, a gente tem algumas funçõezinhas aqui só para percorrer e printar os elementos. Então aqui a gente fez um teste simples, a gente chamou esse new árvore rubro-negra, fizemos a instanciação, inserimos alguns valores aqui e depois chamamos o método para imprimir. Então rodando esse código a gente teve esse exemplo aqui embaixo. Então aqui a gente tem exatamente o que a gente inseriu aqui em cima com os respectivos valores. Bom, boa noite, Matheus. Eu sou o Gabriel Marcelino Fernandes e eu vou apresentar um pouquinho sobre a importância prática das árvores rubro-negra. O meu grupo é eu, o Guilherme Leone e o Guilherme Dias. Como introdução, falar um pouquinho das árvores rubro-negras e por que elas são amplamente utilizadas na computação. Bom, as árvores rubro-negra são fundamentais devido à sua capacidade de manter os dados organizados de forma eficiente, garantindo desempenho consistente, mesmo em operações com grandes volumes de dados e etc. Isso é especialmente relevante em cenários onde o tempo é crítico e as operações de busca, inserção e remoção precisam ser mais rápidas. Um tópico que eu trouxe é a eficiência no armazenamento e recuperação de dados. Bom, a principal vantagem das árvores rubro-negra é que elas garantem o tempo de execução de O log de n, para operações como busca, inserção e remoção. Isso significa que, mesmo com milhões de elementos, essas operações permanecem rápidas. Em comparação, estruturas desbalanceadas, como uma árvore binária comum, podem degradar para um desempenho linear O de n, o que seria ineficiente. Por isso, as árvores rubro-negras são a base de diversas estruturas de dados e linguagens de programação modernas. Como? 3 exemplos que eu trouxe é o TreeMap e o TreeSet em Java, STDMap e o STD7 em C++, e implementações de tabelas de símbolos em Python e outras linguagens. Outro tópico que eu trouxe é aplicações em sistemas reais. Essas árvores têm aplicação prática em vários contextos importantes. Um deles é o banco de dados. Árvores rubro-negras são utilizadas para gerenciar índices, garantindo que as consultas aos dados sejam rápidas e consistentes, mesmo em grandes bases de dados. Sistemas de arquivos. Muitos sistemas de arquivos modernos, como ext3 e o ext4 no Linux, utilizam árvores rubro-negra para organizar e acessar dados de forma eficiente. E outro exemplo é compiladores. Essas árvores são usadas para gerenciar tabelas de símbolos e outras estruturas relacionadas à análise de código. Outro tópico que eu trouxe é a estabilidade em operações dinâmicas. Outra grande vantagem prática é que as árvores rubro-negras se adaptam bem a cenários dinâmicos, onde os dados estão constantemente sendo inseridos e removidos. Como exemplo, eu trouxe o e-commerce, onde nossos produtos são adicionados e removidos do catálogo a todo tempo, em sistemas financeiros para gerenciar transações e acessar informações rapidamente, e em servidores de jogos online para fazer o ranking de jogadores atualizados em tempo real e tal. Outro tópico que eu resolvi trazer é a redução de custos computacionais. A eficiência das árvores rubro-negra ajuda a reduzir o consumo de memória e processamento, o que é essencial para sistemas que processam milhões de requisições por segundo. Ao manter o equilíbrio da árvore, elas garantem que os recursos computacionais sejam usados de forma otimizada, resultando em sistemas mais rápidos e escaláveis. E como conclusão para isso tudo, as árvores rubro-negras são indispensáveis na computação prática. Elas combinam eficiência, estabilidade e confiabilidade, sendo utilizadas em diversas aplicações críticas que fazem parte do nosso dia a dia, mesmo que muitas vezes a gente acaba nem percebendo. Bom, minha parte é essa. Valeu, Matheus.